Olá, você está aqui no canal Amigo Policial, meu nome é Alexandre Mendes e nós vamos fazer a leitura da palavra aqui em Marcos capítulo 13, ok? Que o Deus Todo-Poderoso, revelado por meio das Escrituras, te abençoe poderosamente. Nós sempre fazemos uma oração antes de ler a Bíblia e o pedido nessa oração é que o próprio Deus abençoe a leitura, fale conosco e a palavra seja misturada com fé nos nossos corações. Amém? Senhor Deus Todo-Poderoso, obrigado pela tua misericórdia, tua graça. Pai Celestial, poderoso, Criador dos céus e da terra, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, os nossos erros. Manifesta sobre nós, ó Deus Todo-Poderoso, o teu poder, ó Pai. Revela-te ao mundo através de nós, ó Pai. Fala conosco na leitura da tua palavra, é o que nós pedimos em nome e na autoridade do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Então vamos lá. Marcos capítulo 13, versículo 1. Os sinais do final dos tempos. Quando saía do templo, disse-lhes um dos seus discípulos: Mestre, olha que pedras e que edifícios. Versículo 2. Ao que Jesus lhe disse: Vês estes grandes edifícios? Não se deixará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Depois, estando ele sentado no Monte das Oliveiras, defronte do templo, Pedro, Tiago e João e André perguntaram-lhe em particular. Versículo 4. Dize-nos, quando sucederão essas coisas e que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir? Então Jesus começou a dizer-lhes: acautelai-vos, ninguém vos engane. Preste atenção que está aqui um número reduzido de pessoas. Mas depois, e aí você vai entender que, claro que foi revelado para nós, porque chegou ao nosso conhecimento, mas o Marcos vai revelar que estava poucas pessoas. Olha quem Marcos diz que estava ali, no Monte das Oliveiras, com o Senhor: Pedro, Tiago, João e André. Se Marcos está narrando, quer dizer que o próprio Marcos não estava lá, mas chegou ao conhecimento dele. É essa passagem. Então vamos lá, versículo 6. Muitos virão em meu nome dizendo: sou eu, e a muitos enganarão. Quando, porém, ouvirdes falar de guerras e rumores de guerras, não vos perturbeis. Forçoso é que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Guerras e rumores de guerras. Vamos esquecer por um minuto que nós estamos em 2020. Vamos nos comportar, por exemplo, com a mente de alguém lá de um ano antes da Primeira Grande Guerra Mundial. Lá na década, de 40, se não estou enganado. E aí? Como é que aquela pessoa estava? Imagina as pessoas da época. Eles tinham notícia, de guerras e rumores de guerra. Então, o que eu quero com isso é que você entenda que em toda a história humana, durante todos os séculos que se passaram até hoje, todos tiveram essa notícia de guerras e rumores de guerra. Claro que o Senhor vai dar mais sinais, mas o que eu gostaria que você entendesse é que essa preocupação dos discípulos, e o Senhor vai falar sobre essa preocupação, ela não pode ser a tal ponto que impeça você, impeça a mim, nos impeça de servir a Deus por conta da preocupação dos sinais, de entender o sinal, de ler o sinal, de ver o sinal. É isso que eu gostaria que você entendesse. Vamos lá, continuando então a leitura. Versículo 8. Pois se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá terremotos em diversos lugares, haverá fomes, isso será o princípio de dores. Então, esse princípio de dores tem muitos anos, pessoal? Tem. Guerras, rumores de guerras, terremotos, em diversos lugares, reino contra reino. Se você perguntasse para alguém que sobreviveu ao último grande terremoto aí na escala Richter, de 7 graus na escala Richter, ou de 5, perdão, eu acho que ainda não tivemos notícia de um
terremoto tão grande, de tamanha magnitude. Mas se você perguntasse para um sobrevivente daquele e apresentasse daquela situação e apresentasse um texto da Bíblia que fala sobre isso, ele ia dizer, então está próximo o fim. E ainda não chegou. Então a esperança tem que estar o quê? A sua fé pessoal, incontaminável, dia após dia, se apresentando para Deus. É a nossa esperança, precisa ser isso. Vamos lá. E aí o Senhor diz que é princípio de dores. Versículo 9 agora. Mas olhai por vós mesmos, pois por minha causa vos hão de entregar aos sinédrios e às sinagogas e sereis açoitados. Também sereis levados perante governadores e reis para lhes servir de testemunho. Mas importa que primeiro o evangelho seja pregado entre todas as nações. Versículo 11. Quando, pois, vos conduzirem para vos entregar, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas o que vos for dado naquela hora, isso falai. Porque não sois vós que falais, mas sim o Espírito Santo. Um irmão entregará à morte ao seu irmão, e um pai a seu filho. E os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. E sereis odiados de todos por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, a marca aqui, se eu pudesse destacar, perseverança. Perseverança na palavra, no ensino, na fé, na certeza, na essência, como nós tivemos ontem a presença marcante do professor Fábio Sabino, a essência, como dizia o professor, na essência do Deus Todo-Poderoso. E nessa essência é que nós temos que estar, permanecer, temos que estar firmados. Versículo 14. Ora, quando vós virdes a abominação da desolação estar onde não deve estar, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver no eirado não desça, nem entre para tirar alguma coisa da sua casa. E quem estiver no campo não volte atrás para buscar a sua capa. Versículo 17. Mas ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai, pois, para que isso não suceda no inverno. Vamos parar aqui no versículo 18. O Senhor está falando de coisas aqui terrivelmente marcantes. Ele está falando, vamos terminar de trás para frente, se eu pudesse dizer assim. Cuidado com o clima, quando acontecer a tal da sua fuga, que ele está dizendo. Ai das que estiverem grávidas. Se estiver no campo, não volte para buscar a sua capa. Quem estiver no eirado da casa, não desça. E aí, ele está falando, quando a abominação da desolação estiver onde não deve estar. Aqui, a gente pode interpretar como uma abominação da desolação, que onde não se deve estar. E onde não se deve estar essa abominação da desolação? Aqui, teríamos que recorrer a quem? Aos originais. E aos originais, nós teríamos que fazer um estudo, aí como o professor falou ontem, né? Um estudo exegético que levaria muito tempo, porque seria um estudo exegético da forma correta. Mas nós vamos deixar de ler a Bíblia porque não estamos estudando lá no original? Não. Nós vamos pedir ao Espírito de Deus, me dê sabedoria para entender. Mas o Senhor está falando em todo o tempo aqui, a tônica seria o quê? Qual seria a tônica? No seu modo de ver, no seu ponto de vista. Se você disse vigilância, eu concordo. Vigilância. E aí, quando ele diz ai das grávidas, quando ele diz ai das que amamentarem, quando ele diz da sua saída, tudo isso são sinais, e ele está falando, ele começou falando sobre sinais, foi o que os discípulos perguntaram, que sinais haverá de tudo isso? Só que o templo foi destruído um pouco tempo depois, não foi muitos anos depois, mas alguns anos depois, algumas décadas depois. E aí?
tudo aquilo se cumpriu, tudo que o Senhor falou se cumpriu? Nós sabemos que não. Mas para aquelas pessoas que morreram sem receber a promessa, aí você entende o livro de Hebreus, quando ele diz que muitos morreram sem receber a sua promessa. Mas morreram o quê? Crendo. Então a tônica tem que ser o quê? Firmeza na fé. E aí é difícil para você, é difícil para mim, é difícil. Paulo escrevendo a Tito, ele diz, olha, quem quiser viver em Cristo piamente, padecerá perseguições. E são perseguições de dentro e de fora do mundo exterior e de dentro, de você mesmo, da sua luta, da nossa, da minha, da nossa luta pessoal contra o pecado, contra tudo. Versículo 19. Porque naqueles dias haverá uma tribulação tal, qual nunca houve desde o princípio da criação que Deus criou até agora, nem jamais haverá. Se o Senhor não abreviasse aqueles dias, ninguém se salvaria, mas ele, por causa dos eleitos que escolheu, abreviou aqueles dias. Aqui tem a teoria da eleição, a predestinação, uma teoria defendida pelo calvinismo. E o calvinismo vai dizer o quê? Que esses que foram anteriormente eleitos para serem salvos, serão salvos de qualquer jeito. Claro, se você pensar do ponto de vista da onisciência de Deus, claro que serão salvos. Mas se você pensar do ponto de vista humano, quem será salvo? Ninguém vai saber. Uai, eu posso afirmar quem morreu com salvação ou quem não morreu com salvação? Se você disser que pode, tá, aí você já tem que dar uma conversada com o apóstolo Tiago. Vai lá conversar com o Tiago. Tiago diz, vem cá, se você julga a lei, você já não é mais observador da lei, você é juiz, e juiz só tem um, só tem o Pai Celestial. Então, peraí, você não pode julgar a fé de ninguém. Fulano morreu e foi pro inferno. Calma lá. Então, nós temos que entender a palavra de uma forma ampla. De uma forma ampla. O Senhor está dando pistas. No versículo 19, ele fala, nunca haverá, nunca houve, nem jamais haverá. E aí ele diz que foi abreviado por conta dos eleitos. Aí eu parei para falar da predestinação. Já a teoria de soteriologia, com relação, a esse versículo, ela não abraça esse versículo como sendo um versículo que determinou quem vai ser salvo e quem vai ser lançado no inferno. Porque para essa corrente de pensamento, dentro da soteriologia, dentro da doutrina de salvação, há uma sinergia. Você pode querer ir para o inferno. Gente, o livro de Provérbios fala do réprobo, ou daquela pessoa que não quer ser corrigida, que não quer ser ensinada, que não quer. Você tem o livre-arbítrio, e aí tudo isso gira em torno do livre-arbítrio. Salvação, doutrina de salvação, vai gerar, e é uma briga secular entre esses pensamentos doutrinários distintos, para explicar para as pessoas o quê? Que salvação, para uns, vai passar pelo livre-arbítrio, e para outros não vai passar pelo livre-arbítrio. Por quê? Porque uns vão defender que não tem livre-arbítrio, porque Deus já predeterminou tudo. E outros vão dizer, como Deus pode já ter predeterminado tudo? Ele não me deixaria escolher? Afinal de contas, Deus ele não invade a minha vida. Ele diz, eis que estou à porta e bato. Entende a complexidade? Continuando, versículo 21. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acreditei. Por isso que eu não acreditei no Romilson, falando, o arrebatamento vai acontecer tal dia. Mentira. Tanto era mentira que não aconteceu. Se ele disser, vai acontecer na próxima Páscoa, dia tal, não vai acontecer. Pode acontecer antes, mas não vai acontecer. 22. Porque hão de surgir falsos cristos e falsos profetas e farão sinais e prodígios para enganar, se possível, até os escolhidos. Ficai vós, pois, de sobreaviso. Eis que de antemão vos tenho dito tudo. Versículo 24. Mas naqueles dias, depois daquela tribulação, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz. As estrelas cairão do céu, os poderes que estão nos céus serão abalados. Então verão vir o Filho do Homem nas nuvens com grande poder e glória. Olha só,
para um pouco. Vamos fazer um break aqui no versículo 27. Se a gente voltar lá no livro de Atos, né? O Senhor, ele é elevado ao céu. Estavam os irmãos ali reunidos e a palavra nos diz, nos relata que ele foi visto ainda por mais de 400 pessoas. Se eu não estou enganado, esse é o número. E ele foi elevado ao céu numa aparente simplicidade. Os irmãos estavam conversando com ele, ele foi elevado ao céu, 2 anjos surgem e dizem: o que vocês estão olhando? Este mesmo Jesus que vistes ir, voltará. E só um detalhe, agora Jesus está dizendo com relação à sua volta, essa sim terá uma entrada triunfal, será dramática. Será realmente dramática, porque aí ele fala de sinais incontestavelmente curiosos, sinais colocados no céu e na terra. Mais complexo do que qualquer efeito de cinema poderia produzir. Então, amados, a tônica é vigilância. Eu quero entender, eu quero um profeta, eu quero sinal, eu quero... Cara, pelo amor do Pai, será que só ser salvo não tá bom? Será que só ter a promessa de ter um novo céu, uma nova terra, de estar com o Senhor para sempre, só isso não tá bom? Tá vendo como é o gênio humano? A gente tá sempre querendo mais. E Ele, o Todo-Poderoso, já nos garantiu algo mais. Mas nós, curiosos, queremos que Deus revele tudo que Ele puder revelar para nós, como se Deus estivesse obrigado a isso. Ele não está. Vamos lá. Versículo 27, parei no 27, né? E logo enviará os seus anjos e ajuntará os seus eleitos desde os 4 ventos, desde a extremidade da terra até a extremidade do céu. Então, haverá um recolhimento, um ajuntamento. Ele envia anjos e haverá um recolhimento. Peraí, eu pulei aqui? Tá, o 25. E as estrelas cairão do céu, e os poderes do céu serão abalados. Esse eu li. Então verão vir o Filho do Homem nas nuvens com poder, com grande poder e glória. Isso. E aí ele envia os anjos para juntar os seus eleitos desde os 4 ventos, desde a extremidade da terra até a extremidade do céu. Desde a extremidade da terra até a extremidade do céu. Como eu gostaria do auxílio do professor só nesse versículo aqui. Porque, claro, eu me lembrei agora do Alei, o Terra Plana. Como que o cristão ele encontra na Bíblia muitos sinais, muitas evidências de que a Terra não é o que nos dizem que ela é. E aí eu te pergunto uma coisa, eu não tenho recurso financeiro para provar que ela não é como está normatizada. Agora, você vai tendo evidências de que ela não é tudo isso. E para mim, a maior evidência ou o maior ponto de interrogação, porque para mim é um ponto de interrogação, é o mesmo céu a vida inteira. Quem nasceu e morreu no hemisfério sul e quem nasceu e morreu no hemisfério norte, nasceu, cresceu, viveu, envelheceu e morreu vendo o mesmo céu e as mesmas estrelas. Como nós podemos estar girando? Isso é complexo de se defender. Mas aí a ciência que está normatizada vai dizer, você não pode contestar a ciência que já está normatizada, porque nós já convencionamos que ela está posta. E aí se você vai contra uma convenção estabelecida mundialmente, você é taxado de quê? De louco, de fanático. Então é isso, infelizmente, nós e todos aqueles que têm questionamentos acerca da realidade que nos é apresentada e de que essas evidências se comprovam facilmente na realidade, nós somos chamados de loucos, seremos chamados de loucos.
Você quer pior do que uma pessoa crente, policial, preto e terraplanista? É muita carga pesada, né? Eu não fechei ainda a questão sobre terra plana, mas são questões que eu sempre me pergunto. Sempre me pergunto. Quando eu fechar a questão sobre isso, vocês vão ser os primeiros a saber. 28. Da figueira, pois, aprendei a parábola. Quando já o seu ramo se torna tenro e brota folha, sabeis que está próximo o verão. 29. Assim também vós, quando virdes sucederem essas coisas, sabei que ele está próximo, mesmo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. Passará o céu e a terra, e minhas palavras não passarão. E essa palavra geração, que geração era essa? Porque ele está falando para aquela geração que estava ouvindo ele ou para outra geração? Tá vendo como é complexo? Aí se você ficar se apegando aos detalhes, não aos detalhes, eu acho que se você ficar fixado em compreender todas as coisas, amado, cuidado. A gente tem uma fé racional, mas é fé. É racional, mas é fé. É racional, mas tá vendo? É um círculo. É racional, mas é fé. É fé, mas é racional, é isso. Temos que crer. Continuando, versículo 32. Quando, porém, ao dia e à hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Aí é que tá. Marcos vem dizer, revelado essa palavra, vem nos dar uma orientação. Quando disserem, vai acontecer tal dia. Não. Será? O Senhor nos disse de sinais, mas ele não disse que ia revelar para alguém. Pelo contrário, se você crê na Bíblia como regra prática de fé e como palavra de Deus, o próprio Jesus está dizendo aqui, nem os anjos não sabem, nem o Filho não sabe, só o Pai. O Pai sabe. Ah, mas e a Trindade? Vamos entrar nessa questão? Não vou entrar nessa questão, não. Sabe o que eu quero? A tônica desse capítulo, é vigilância. Olhai e vigiai, a palavra vigiai, porque não sabeis quando chegará o tempo. 34. É como se um homem, devendo viajar, ao deixar a sua casa, desse autoridade aos seus servos, a cada um o seu trabalho, e ordenasse também ao porteiro que vigiasse. 35. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã. Versículo 36. Para que vindo de improviso não vos ache dormindo. O que vos digo a vós, a todos o digo. Vigiai. Você viu que a palavra vigiai apareceu aqui várias vezes, capítulo lido. Então, querido, todo o conhecimento teológico, todo o estudo linguístico, tudo isso deve ser feito para quê? Para a honra e glória do Deus Todo-Poderoso, para revelar Ele a outras pessoas e atender ao comissionamento do Senhor quando Ele nos chama para reconciliar o mundo com Ele mesmo. Então nós somos embaixadores e Deus roga por nós que se reconcilie com Ele, porque o Filho deu a vida por você. Jesus te ama, querido. Entregue-se ao Senhor. Não resista, não endureça o teu coração. Amados, Deus abençoe. Deixe aí nos comentários sua opinião, a sua pergunta, o seu questionamento. Deus te abençoe poderosamente. Aqui é Alexandre Mendes, amigo policial, lendo a palavra com você. Valeu, pessoal.